Shalom, crente. Eu sou Eduardo Lima e seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde nós iremos conversar e falar sobre assuntos que muitas vezes nós tratamos na nossa intimidade ou deixamos simplesmente passar e esperar que o fogo abaixe, que o banho resolva, ou nos entregamos de uma vez aos nossos prazeres e à nossa carne. Antes de mais nada, um ponto principal a entendermos é nós queremos construir a linha de como chegamos até a pornografia. Só que para poder entendermos como nós chegamos à pornografia, nós precisamos entender primeiramente todo o processo do nosso corpo até chegar a esse momento. O nosso processo de formação, como nós temos nossos gostos, como nós somos apresentados à nossa sexualidade e principalmente como esse tema ser considerado um tabu, a pornografia, a masturbação, o vício no pecado, como deixar de lado esse tema acaba nos dando uma margem para interpretações subjetivas daquilo que pode nos afundar. Vale a pena nós lembrarmos que em Gênesis 3:6 é nos apresentado o momento mais triste da história da humanidade. É o momento em que acontece a queda do homem. E a partir desse momento, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos a nossa perfeição, porque nós fomos seres criados para refletir a perfeição. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento onde o homem cai, a natureza do homem cai, nós somos entregues a uma natureza mundana, a uma natureza caída, uma natureza que nos leva à depravação. O que eu estou tentando construir nesse exato momento é mostrar que, a partir desse momento, o nosso instinto, a nossa biologia, a nossa mente, tudo o que nos rodeia e nos cerca foi corrompido, ao ponto de que a nossa natureza vai nos levar a buscar um caminho de satisfação, um caminho de gratificação, um caminho onde a nossa recompensa sempre seja maior, seja em comer um pedacinho de bife, ir atrás daquele pedaço suculento de picanha e querer se afundar cada vez mais numa churrascaria, ou então de você ganhar seu primeiro real, você atingir os R$ 100, atingir os R$ 1.000 e você começar a perceber que o quanto isso é bom e deixar de ser uma realização pessoal para ser um espírito de ganância, por exemplo. E da mesma forma, como nós chegamos ao vício na pornografia. Vale a pena mencionar, e aqui eu gostaria de estabelecer, o canal ele foi feito para nós vivenciarmos experiências, mas sempre fundamentados na Bíblia e fundamentados em teóricos, referenciais científicos. E o porquê disso? Porque dentro da ciência existem pessoas que estão dispostos a estudar esses temas, para poder nos ajudar a caminhar juntos, a caminhar com Deus. E um desses teóricos que eu gostaria de apresentar para vocês no dia de hoje é Albert Moll, que foi um neurologista e que passou sua vida acadêmica estudando sobre a sexualidade. Inclusive, ele é considerado como o pai da sexologia, uma área que uma área da medicina que nos remete a estudar a questão da sexualidade. Moll, ele foi um neurologista alemão e ele nos trouxe a ideia da libido. A ideia da libido, tentando simplificar para nós conversarmos aqui, a ideia da libido é como surgem os nossos desejos, como surgem as nossas excitações. Porém, ela é fundamentada em dois pilares fundamentais, em dois instintos, como nós podemos dizer. O instinto de detominiscência e o instinto de excitação, de fato. Um é um instinto natural, um instinto, como remete o nome, algo instintivo, algo biológico, e outro tem mais a ver com o nosso campo mental. O instinto de detominiscência, nós nascemos com e vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Para poder falar a verdade, no início da nossa puberdade, aí nós estamos falando do nosso período de 10 anos de idade até os 13 anos de idade, é quando esse instinto começa a falar mais alto em nosso corpo. Às vezes por motivos de estresse, picos de ansiedade, ou então até mesmo
começando o nosso cérebro a fazer associações de imagens, nós começamos a sentir alguns incômodos. Por exemplo, uma sensação de queimação na região da nossa virilha. Nós temos a ação inconsciente de, em momentos de ansiedade, momentos de estresse, nós acabamos colocando a nossa mão na virilha. No caso do homem, nós levamos até o pênis. No caso da mulher, elas podem levar na vagina. Aqui eu gostaria de falar que esse processo vai ficar. Eu vou focar na parte masculina, na questão masculina, justamente porque eu não, como um homem, não tenho propriedade para poder falar sobre um corpo feminino. Mas pode ter certeza que os mesmos caminhos se aplicam ao corpo feminino também. É claro que algumas associações são diferentes e nós podemos sentar e conversar e dialogar sobre essas diferenças em algum outro momento. Mal foi o primeiro a trazer o conceito da libido. E aqui eu vou fazer uma leitura para que nós possamos entender certinho, que é o conceito da libido sexual, que é composta por dois instintos, que é o instinto de determiniscência, relacionado ao prazer fisiológico ou biológico, agindo como um estímulo para a liberação de hormônios e a busca da satisfação, e o instinto de excitação, relacionado ao campo mental, os sentimentos, atração, fantasias e o processo de conquista até o ato sexual. É muito importante nós entendermos como funcionam esses dois instintos em nosso corpo para poder termos noção de como é nos apresentado a questão da sexualidade. Primeiramente, o instinto de determiniscência. Ele começa a agir sobre o nosso corpo a partir do momento que passamos pelo período da puberdade. Um período ali que começa dos seus 10 anos de idade até os 13 anos de idade. É claro, vai até os 21 anos de idade, mas estou falando desse processo de descoberta. O instinto de determiniscência é nada mais aquela sensação, e aí voltado para os pais que me assistem, para os pré-adolescentes que me assistem e para o demais público, quando nós começamos a ter uma sensação de ansiedade ou de estresse, involuntariamente, principalmente na idade a ser tratada, que é dos seus 10 até seus 13 anos de idade, muitas vezes nós podemos ver os pré-adolescentes, crianças no caso, dado a idade, levarem a sua mão nas suas regiões genitais. Geralmente isso é associado ao instinto de determiniscência, porque nós temos a sensação, passamos a ter a percepção da geração de alívio, a partir do ato de você levar a sua mão até aquelas regiões e muitas vezes coçar ou então manipular aquela região, você sente uma sensação de alívio. Esse é o instinto de determiniscência. A partir dos nossos 12 anos de idade, e aí pode ser mais precoce para algumas pessoas, para outras pessoas podem ser mais tardia, mas geralmente tudo nesse processo da pré-adolescência. E aí a nossa adolescência de fato começa a partir dos 12 até os 18 anos, mas nesse período de pré-adolescência nós também vivemos o despertamento do nosso instinto de excitação. E o que seria esse instinto de excitação? Geralmente é quando existe aquela. Se lembra no prezinho, no ensino fundamental 1, onde existia aquela separação de grupos, as meninas iam para um lado, os meninos iam para o outro lado, não existia essa conversa, não existia essa mistura, que elas eram vistos como rivais. As meninas eram rivais dos meninos e não podia estar perto. Se você fosse visto conversando com a menina, todo mundo te zoava, brincava, não era uma coisa legal. A partir dos seus 10 anos de idade, a partir dos seus 13 anos, a partir dos seus 11, 12 anos de idade, é começado a surgir as primeiras interações, não mais no sentido de rivalidade, mas no sentido de interesse. É quando o nosso corpo começa, o nosso cérebro começa a entender e fazer associações de quando eu olho para aquela menina, eu sinto uma coisa diferente. Geralmente nós começamos a tomar gosto por formas, por exemplo. Nós começamos a associar formas arredondadas, aí eu estou falando no caso do homem, começam a se associar formas arredondadas com o corpo da mulher, e o menino começa a sentir uma atração por essas formas, ele começa a enxergar isso no corpo feminino. Você lembra quando eu disse que existia um instinto de determiniscência que estava ativado nesse período? O nosso instinto de excitação, no caso, nos remete a lembrar desses estímulos, muitas vezes visuais, nesses atos.
Muitas vezes é quando o garoto está no seu quarto sozinho e dá aquele fogo, digamos assim, aquele momento de estresse, de ansiedade, ele acaba levando a sua mão, o seu órgão genital, e o cérebro começa a ter esses caminhos, começa a ter esse despertamento de fazer associações. Aquilo que ele sentiu sozinho, ele sentiu outrora olhando para uma menina, olhando para um corpo feminino. Muitas vezes, aqui nós estamos começando o processo da descoberta da sexualidade. Não só o processo da sexualidade, como começamos a fazer nossas primeiras associações. Então, eu sinto essa coisa diferente em meu corpo, eu começo a associar para o que eu sinto, então no caso do menino, começa a sentir pela menina, e a partir do que eu começo a sentir é gerado um estímulo fisiológico em meu corpo. É onde nós somos apresentados as três vertentes. Eu posso dizermos que somos apresentados à nossa libido. Por quê? Houve um instinto de detominiscência, que é o instinto fisiológico, houve o comportamento mental, que foi trazer a associação de formas a trazer a associação do corpo feminino para aquela vontade que nós sentimos, e fomos apresentados e houve a formação da libido. Conscientemente você passa a entender que quando eu associo o corpo feminino a esse estímulo fisiológico, gera uma reação no meu corpo e que, de certa forma, me gera prazer. Vale a pena nós frisarmos que Albert Mal passa a estudar sobre esse processo da libido, porque no período da pré-adolescência, normalmente acontece com os homens a poluição noturna. E até então, no século XIX, a poluição noturna era tratada como um pecado. Entendiam-se que os homens, que os meninos no caso, estavam tendo sonhos eróticos. Se eles estavam tendo sonhos eróticos, eles estavam sendo expostos a, estavam sendo expostos a coisas que levavam a essa erotização. Foi onde Mal começa a entender que não, é a partir do instinto de detominiscência. Ou passa-se então a ter esse estudo para poder descobrir, ok, da onde vem todo esse estímulo, o porquê gera essa poluição noturna. E aqui vale a pena dizer que nós somos apresentados a um tipo de inocência do nosso corpo. É uma forma de o nosso corpo liberar os nossos instintos sem termos consciência disso. Vale a pena dizer e lembrar que dentro da teologia existe a matéria chamada hamartiologia, que estuda a natureza do pecado. E a natureza do pecado muitas vezes está intrinsecamente ligado ao processo da descoberta, ao processo da ciência. Muitas vezes nós não sabemos que uma coisa é pecado, e quando nós temos noção, temos dimensão de que aquilo é errado, passa-se a existir o sentimento da culpa, passa a existir a penalização dos nossos atos. E o porquê falar tudo isso? Porque a partir do momento em que o menino passa a ter essa excitação ao pensar no corpo feminino, o nosso corpo é levado à satisfação. Geralmente é onde acontece o ato da masturbação. Por que nós chegamos, e esse ponto é importante nós frisarmos, que até chegar o ato da masturbação, não, não se enquadra ou não caracteriza nenhum caminho pecaminoso, porque fazem parte de processo de descoberta de um processo natural que ocorre em nosso corpo. O porém, e aqui que é importante nós frisarmos, é que quando existe essa associação do corpo feminino com a, a levada, a chegada ao prazer, nós começamos a permear um caminho de existe a consciência do que gera prazer. Entende-se que enquanto nós estamos em um caminho de descoberta, é um processo natural. O problema são as associações. E aqui, pais e mães que nos assistem, até mesmo os pré-adolescentes que estão sendo apresentados a esse conteúdo, vale a pena dizer que vocês estão expostos, os seus filhos, os seus pré-adolescentes estão sendo expostos a situações que então sim vão se tornar pecaminosas.
O porquê? A partir dessas associações e dessa levada de consciência ao prazer, em geral, ocorre também a busca. Começa a correr a busca pelo prazer, a busca pela satisfação e pela gratificação pessoal. E aqui é muito importante os pais, principalmente aos pré-adolescentes que assistem, vale a pena ter essa conversa com seus pais e apresentar esse vídeo a eles, para poder mostrar que, a partir desse momento, existe sim um caminho a ser tomado, a ter tomada de atenção e cuidado redobrado. E vale a pena as conversas, serem apresentadas essas conversas de uma forma mais madura. Por quê? Em geral, é nesse período onde começam as piadinhas dentro da igreja, onde, não da igreja, mas no meio religioso, até mesmo no seio familiar, onde se trata desse momento como, um banho frio resolve, não fica muito tempo sozinho no seu quarto, ou então, menino, menino, o que você está fazendo? São avisos, são caminhos e são formas de comunicação que de fato exercem ali um ponto de alerta. Acaba exercendo um ponto não de exclamação, mas um ponto de interrogação do porquê. E muitas vezes quando esse assunto é proposto, alguém chega para poder falar, ou até mesmo é apresentado nas EBDs, na escola dominical, no caso, é um tema levado à trivialidade. Fala que é só um processo natural e que você deve fugir disso. E sim, é o que nós estamos dizendo até agora. É um processo natural, vai acontecer. Acontece que, a partir do momento que você faz essa associação, a partir do momento que você tem essa percepção de que quando eu estou diante do corpo feminino, ou do corpo masculino, no caso das meninas, vale a pena ressaltar, não estou querendo excluir o corpo feminino ou as meninas dessa discussão aqui. Eu, quanto homem, tenho propriedade para poder falar aquilo que eu senti, aquilo que eu vivenciei. Mas o corpo feminino vale do mesmo caminho, dos mesmos processos. Nós começamos a ser expostos a deixas, a brechas para as associações, as consciências. Então, uma vez que eu penso em um corpo feminino, eu sinto um processo fisiológico no meu corpo, e a partir desse processo fisiológico inconsciente, que aí sim passa a ter consciência, eu tenho uma recompensa que geralmente é a ejaculação, é a liberação de dopamina em meu cérebro. É desvendado em meu cérebro a circuitaria dopaminérgica. É onde nós começamos a ter os nossos sistemas de recompensa falando muito alto em nosso corpo. E o porquê é importante isso? Porque uma vez que você é apresentado a isso, a, a dopamina em nosso corpo ela age de uma forma que estimula tanto o nosso cérebro que é impossível você deixar de querer perseguir isso. E é claro que nós iremos abordar nos próximos vídeos essa questão, para não ficar longo esse vídeo. Mas o que eu estou tentando dizer e criar um limiar até esse presente momento é que um processo natural, dada a nossa natureza caída, dada a um corpo entregue ao pecado que aconteceu depois da queda do homem no Jardim do Éden, nós estamos chegando em um limiar que existe um processo que é natural, é um processo de descoberta, é um processo que todos nós passamos, porém, existe um limiar até onde isso é algo natural e até onde nós temos a consciência. E aí não vamos ser ingênuos. Uma criança, quando sabe que está errado, qual é o primeiro comportamento dela? É se esconder. Pais e mães que estão nos vendo, estão assistindo, quando o seu filho era pequeno e colocava o dedo na tomada, a primeira coisa que você falava, não faz isso. A criança entendia, podia dar até aquela risada. Mas podíamos ver o comportamento de que a criança chegar perto da tomada de novo, o que ela fazia? Já sabia que é errado, fazia escondido.
E isso começa a acontecer nós fazemos essa associação de forma natural. Quando nós sabemos, nosso corpo sabe, porque o nosso corpo também pede a vinda de Deus sobre nossas vidas para poder, e aqui nós falamos no aspecto religioso, na fé que nós exercemos, na busca pela santidade, nosso corpo sabe inconscientemente daquilo que estamos sendo apresentados e que, de certa forma, estamos seguindo por um caminho que é errado. E o que eu quero frisar nesse final de vídeo e a posteriori nós iremos conversar nos próximos vídeos, é que a partir do momento que nós somos apresentados a todo esse caminho, nós temos a compreensão, nós temos a consciência, e isso é bom frisar, quando nós temos a consciência do nosso ato e do que isso vai gerar em nós estamos passando a trilhar o caminho do pecado, um caminho pela busca pelo prazer. E é esse caminho que muitas vezes acaba sendo negligenciado. É por isso que hoje nós vivemos uma geração de adolescentes que não estão ligando mais aí para nada, uma geração de jovens infantis, jovens que agem como verdadeiros adolescentes, sem o senso de responsabilidade, sem o senso de formar família, sem o senso de ter responsabilidades quanto homens. E é por isso que nós vemos uma geração de homens casados, com famílias constituídas, que largam suas esposas, largam a sua família, porque se encontram viciados em pornografia. Já não tem mais o prazer em estar em sua esposa. Parece, para não ser cômico, porque é desesperador, nós, dentro das igrejas, sempre fomos ensinados ao momento de esperar, a se resguardar, a nos abster da questão da sexualidade em si, para que vivamos isso dentro de um casamento, para que vivamos isso dentro da bênção e do prazer que é oriundo de Deus, porque o casamento é uma instituição dada por Deus. Você vê casamentos sendo rompidos porque os homens preferem a busca pelo prazer que vem do externo. Ou então de homens que cresceram, foram apresentados desde muito cedo a estímulos, à pornografia, e que quando chegam num casamento tem a triste decepção de que não é performático como a pornografia é. Que o corpo da mulher não é o que é apresentado em um filme para ele. Que não existe aquela gritaria toda, que não existe aquela intensidade toda. Passam-se a ver as exceções, da mesma forma vale para a mulher. Então, o que nós queremos dizer e queremos frisar aqui nesse momento e queremos chegar à conclusão é de que existe um caminho que é natural, existe um caminho que é uma resposta fisiológica, uma resposta hormonal natural ao corpo. O porém é que quando ganhamos essa ciência do que esses estímulos, do que essas associações causam em nós, no caso, a busca pelo prazer, estamos falando de um caminho para a busca pelo pecado. E mais uma vez, os próximos vídeos têm como fundamento tratar de duas formas. Como nós conseguimos fugir desse caminho, e se esse caminho já nos foi apresentado, como nós conseguimos sair desse caminho. Lembrando sempre que o amor de Deus e a sua misericórdia, a sua graça, é o que nos faz superar todas as coisas. É o que nos faz nos acordar dispostos e a renegar, a renunciar à nossa carne, renunciar a nós mesmos, para que vivamos uma vida em santidade. E que eu espero que você chegue até o final desse vídeo e conseguiu absorver parte desse conteúdo e entender que não é uma luta solitária. Você não está vivendo algo que deve ficar escondido no seu quarto e não falar com ninguém. Muito pelo contrário. Busque ajuda. Fale. Existe um canal. Existem pessoas que estão dispostas
a te escutar, a pegar na sua mão e falar, vamos passar por esse período junto que você vai ver. Você vai passar, vai ter vigor, vai ter disposição, você vai ter a vantagem de ter uma mente saudável, uma mente dessexualizada, e pode se voltar melhor à sua intimidade com Deus. Porque não vamos mentir, não podemos mentir, não podemos ter essa ingenuidade. Aquilo que nos faz vencer o mundo, aquilo que nos faz vencer a nossa carne, as nossas tentações, é a nossa intimidade com Deus. E vai por mim. Esse caminho pode parecer um caminho penoso, um caminho de renúncias. De fato, é um caminho de renúncias. De fato, muitas vezes pode parecer penoso, mas é um caminho que nos leva à santificação e à felicidade. E como Paulo já dizia, a graça é suficiente. A graça nos basta. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.